Olá, bom dia. O Hora 1 desta terça-feira, 16 de março, já está no ar. O que muda no combate à pandemia? Vai mudar alguma coisa? É isso que todo mundo se pergunta hoje, depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu substituir o ministro da Saúde pela terceira vez. Sai o general Eduardo Pazuello e entra o médico Marcelo Queiroga. A mudança ocorre no momento em que o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Os hospitais lotados, filas de espera e o sistema de saúde bem próximo do colapso. O país precisa de tranquilidade e de gestão para arrumar a casa. Resta saber o que o novo indicado vai conseguir fazer de diferente para conter o avanço da Covid. Enquanto não temos vacina em quantidade, várias regiões do país apertam o distanciamento social. Em São Paulo, começou a valer a fase emergencial. Os detalhes com o Guilherme Pimentel. Bom dia, Guilherme. Oi, Kovalik, bom dia para você e bom dia a todos. Aqui em São Paulo, com o comércio fechado, as ruas, especialmente da região central, até que estavam mais tranquilas. Mas no transporte público nós vimos as cenas de sempre, trens e ônibus muito cheios, terminais de ônibus lotados, longas filas para o embarque dos passageiros. Por isso, o governo está negociando com os setores da indústria e dos serviços considerados essenciais um escalonamento no horário de trabalho dos trabalhadores. Enquanto isso, o governo espera ver em 2 semanas aí os primeiros resultados dessa nova fase emergencial, claro, esperando ver uma queda na taxa de transmissão e no número de novos casos. E enquanto isso, 63 cidades paulistas já registram UTIs com 100% de ocupação. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, Kovalik. Obrigado. Confira agora os outros assuntos em destaque no Hora 1 de hoje. Congresso promulga a emenda à Constituição que permite a volta do auxílio emergencial. Agora falta o governo decidir quanto e quando o dinheiro começa a ser depositado. A PGR recorre da decisão do STJ que anulou a quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Quadrilha suspeita de adulterar combustíveis e de sonegar impostos é alvo de investigação em São Paulo. Assalto à joalheria termina em tiroteio no Rio de Janeiro. Aumentam as pressões sobre o governador de Nova York, depois de denúncias de assédio sexual. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anuncia os filmes que concorrem ao Oscar deste ano. Mank recebeu 10 indicações. E hoje pode ter chuva de novo, tem que ficar de olho. E a Jaqueline Brasil está de olho pra gente. Bom dia, Jaqueline. Oi, Cova, bom dia. E bom dia para você também. Pois é, hoje a chuva se espalha mais ainda pelo país. Com a circulação de umidade, o calor, o resultado é o temporal em algumas áreas. Por exemplo, em parte do norte. Atenção, você que está no Acre, Amazonas, Rondônia, também Pará. Também no centro-oeste, Mato Grosso, pedacinho de Mato Grosso do Sul e Goiás. E lá embaixo, na fronteira oeste. Hoje, o tempo fica firme, com sol e tempo seco em poucas áreas do país. É o caso do leste gaúcho, mesma condição para parte do interior do Nordeste. E olha só, as temperaturas vão subir de novo. Mas a pergunta é, estamos chegando no fim do verão nessa semana. O que vamos esperar para o outono? Será que vem virada por aí? Daqui a pouco eu conto. Também tem as principais notícias do Brasil e do mundo, agora, no Hora 1. Isso está começando. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o médico Marcelo Queiroga vai substituir o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Queiroga assume a pasta em meio à pandemia e com recordes nos números de mortes. A escolha do novo ministro aconteceu depois de um fim de semana de intensas negociações. A pressão pela troca do ministro da Saúde já vem de algum tempo e piorou nos últimos dias com o agravamento da crise sanitária. O presidente Jair Bolsonaro fez várias reuniões no fim de semana. Numa delas, com ministros generais Braga Neto da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo da Defesa e o próprio Pazuello, tratou da pressão política do Centrão para a troca do ministro. Circulou a informação de que Pazuello teria alegado motivos de saúde e pedido para sair, mas horas depois, a assessoria do ministério desmentiu. O presidente se reuniu por 3 horas com a cardiologista Ludmila Rajar e Pazuello.
ela foi pessoalmente ao Palácio do Planalto dizer ao presidente que a resposta era não. Horas depois, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, esteve no Planalto e almoçou com Bolsonaro. Bolsonaro seguiu fazendo consultas. Recebeu Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Enquanto as reuniões e tratativas ocorriam no Palácio do Planalto, no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello convocou uma entrevista. Ele admitiu que o presidente estava buscando um nome para substituí-lo e disse que não haveria rompimento nos trabalhos da pasta. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o Ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Nós estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a sua decisão, faremos uma transição correta como humano figurino. E declarou que jamais pediu para deixar o cargo. Senhores, eu só pedi para ir embora uma vez na minha vida no curso de comandos. A primeira vez que eu tentei. Depois eu voltei para concluir o curso. Eu não vou pedir para ir embora. Não é da minha característica, não vou pedir para ir embora. Nem eu, nem o Elcio, nem nenhum de nós que está aqui. Isso não é o jogo, isso não é uma brincadeira. Quero ir embora. Isso é sério. Isso é o país, é a pandemia. É o Ministério da Saúde. Salvar vidas. Isso não pode ser levado da forma como está sendo colocado. Não, eu não pedi para ir embora, nem vou pedir. Nós estamos trabalhando. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a escolha do 4º ministro da Saúde. Ao site Foco do Brasil, ele confirmou o nome de Marcelo Queiroga. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Ainda nessa edição, você vai ver mais detalhes sobre a troca de comando no Ministério da Saúde. Vamos direto ao Rio de Janeiro com a Luísa Silvestrini. Ela está mais especificamente em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com uma fila de pessoas, de idosos, muita gente atrás de vacina, não é, Luísa? Bom dia para você. Pois é, Kovalik, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Hora 1. Muita gente acordando agora e a gente aqui acompanhando a rotina de pessoas que mal conseguiram dormir hoje. Isso porque estão todas elas aqui no posto Neuza Brizola, no centro de Belford Roxo, que é um município da Baixada Fluminense, na expectativa de conseguir uma senha para tomar a vacina contra a Covid-19. A prefeitura começou a vacinação de idosos de 71 anos ontem. Muita gente tentou a vacinação ontem, não conseguiu a senha e por isso voltou. Essa fila que a gente está vendo agora, essa fila imensa que vai até o fim do quarteirão, ela começou ontem por volta das 2 horas da tarde. Isso porque as pessoas estão exatamente tentando pegar essas senhas para conseguir se vacinar aqui no município de Belford Roxo. Essa iniciativa tinha sido tomada para tentar conter as aglomerações, mas o que a gente está observando é que aconteceu exatamente o inverso. A prefeitura diz que os idosos, apesar de enfrentando essa situação na madrugada, a prefeitura diz que distribui essas senhas diariamente e que a alta procura aqui nos postos da região é por causa da falta de vacinas em municípios vizinhos. Kovalik. Luísa, que imagem impressionante que você está mostrando aí para a gente. Tem gente dormindo, a gente está vendo que várias pessoas aí, tem, sei lá, 70, 80 anos, não sei, né? Aparentemente. Senhora aqui, olha só, esse senhor aqui apareceu rapidamente ali uma muleta. Esse senhor aqui não está usando máscara, mas, gente, olha só, os dois não estão usando. O terceiro senhor aqui com uma muleta, aqui, esse deitado aqui no chão. Que coisa impressionante, Luísa. O que a população está sendo submetida, o senhor dormindo. Oi, fala.
O que a gente observa aqui é que, embora tenha muita gente, muitos familiares que estão aqui tentando segurar um lugar na fila para o vô, para o pai, para a mãe, para que essas pessoas consigam um lugar na fila de vacinação, também tem muitos idosos que estão aqui se arriscando numa aglomeração, numa fila, para tentar conseguir essa senha, que na verdade foi uma tentativa da prefeitura de reduzir essas aglomerações, mas já há vários dias a gente vem observando essa situação de muita gente na expectativa de conseguir essa senha exatamente, vir muito mais cedo para a fila, e é o caso dessa aqui que começou ontem às 2h da tarde, Kovalik. Eu ressalto, Luísa, que ela nos contou, a Luísa, que tem gente que chegou às 2 da tarde de ontem, ou seja, agora são 4 horas 10 minutos, quase 4 horas e 11 minutos. Tem gente que está aí há 14 horas esperando na fila. Maioria idosos, um senhor lá atrás ali, uma senhora, não dá para ver direito, cobrindo com... Aqui essa senhora está usando uma coberta, o outro ali se protegendo com papelão, pessoas idosas. Olha só, a senhora apareceu rapidamente ali, a muleta dela, a bengala dela. Que coisa, né, gente? Que coisa séria. Obrigado, Luísa, pelas informações. Muito obrigado. Um casal foi preso por tráfico de drogas em São Paulo. A dupla fingia ser motorista e passageiro de aplicativo para fazer entregas em bairros nobres. O casal foi abordado na região central de São Paulo. Eles estavam neste carro. Para tentar despistar a polícia, o homem, de 35 anos, se passava por motorista de carro de aplicativo. A mulher, de 30 anos, ficava no banco de trás, fingindo ser passageira. Eles deixavam o aplicativo aberto no painel do veículo para tentar dar mais credibilidade à história. Parte da droga estava embalada em papel de presente, em pequenas porções e com os nomes dos clientes. A droga era negociada pela internet, em grupos de aplicativos de conversa e pelas redes sociais. O casal disse aos policiais que mora na zona oeste da capital paulista, mas que desde o início da pandemia fazia o delivery das porções de maconha em bairros nobres aqui da zona sul de São Paulo. No carro ainda tinha algumas notas de dólar e cerca de R$4.000, dinheiro que eles ainda tentaram usar. No momento que foram abordados e que a droga foi encontrada, eles ofereceram cerca de R$4.000 para os policiais que fizeram a prisão, para que se livrassem da condução ao distrito policial. Uma quadrilha suspeita de adulterar combustíveis e sonegar impostos foi alvo de uma operação do Ministério Público, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a investigação, o esquema teria movimentado quase 5 bilhões de reais. O Renato Biasi tem os detalhes. Os policiais cumpriram os mandados de busca e apreensão em 9 municípios, sendo 7 no estado de São Paulo e 2 em Mato Grosso, incluindo Cuiabá. Eles apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos, como celulares, por exemplo, e dinheiro vivo. A operação investiga um esquema de adulteração de combustíveis que movimentou em 3 anos quase 5 bilhões de reais e que envolveu centenas de postos de combustíveis, principalmente no interior paulista. Os postos vendiam o produto final como gasolina, mas recebiam nas bombas nafta, produto derivado do petróleo, mais barato que a gasolina, mas que corrói o motor dos veículos e que polui mais o meio ambiente. Os investigadores calculam que esse grupo tenha sonegado o equivalente a 270 milhões de reais só em impostos federais. Bandidos assaltaram uma joalheria no Rio de Janeiro e trocaram tiros com policiais. Um dos criminosos chegou a invadir um hospital. Nas imagens das câmeras de segurança, dá para ver os assaltantes saindo dessa joalheria no Barra Shopping. A polícia diz que 8 criminosos participaram do roubo e só essa mulher levou cerca de 50 relógios na bolsa. O bando fugiu em motocicletas e num carro. Policiais da Operação Barra Presente foram informados do assalto e começaram a fazer um cerco nas avenidas próximas ao shopping. Um dos criminosos chegou a entrar na maternidade Leila Diniz para tentar se esconder. Dá para ver o criminoso armado na recepção e depois no corredor. A violência também assustou pacientes e funcionários do Hospital Lourenço Jorge, que fica ao lado da maternidade. A polícia informou que o criminoso roubou esse carro na rua do hospital. Você estava com seu cunhado, como é que foi a ação? Não, eu já tinha ido com meu pai para dentro do Lourenço Jorge. O rapaz veio, rendeu ele e saiu com o carro dele. Agora que eu tô vendo o estado do carro, entendeu? Os policiais cercaram o criminoso aqui na Avenida Ayrton Senna. Teve troca de tiros e o assaltante ficou ferido.
Ele estava com uma pistola e 2 granadas. Uma equipe do programa Encontro gravava uma entrevista sobre o Big Brother Brasil quando começou o tiroteio na Ayrton Senna. Ai, meu Deus, meu Deus. A polícia encontrou com o preso 2 relógios de luxo. Os outros 7 bandidos conseguiram escapar. Como a gente falou no começo do jornal, a gente está de olho na chuva pelo país. Jaqueline, onde é que está chovendo agora? Em Fortaleza. Vamos direto para lá. Alisson Ferreira está acompanhando a chuva por aí. Bom dia, Alisson. Bom dia. Oi, Jaque, Kovalik, bom dia para vocês, bom dia a todos ligados no Hora 1. Sim, a gente está acompanhando desde a madrugada, né, mais cedinho, essa chuva começou a ficar mais intensa, agora deu uma trégua, mas mesmo assim a gente está aqui na capital Fortaleza, mas conseguimos observar como é que está a situação. O céu ainda está bonito para chover por aqui, como a gente costuma dizer, ou seja, aquele espaço mais nublado, com essas precipitações que podem chegar a qualquer momento. Eu fui verificar informações com o pessoal da FUNSEMI, que fica responsável por essa meteorologia aqui no nosso estado, e eles acabaram se posicionando, dizendo que desde o final de semana, esse deve ser o cenário por aqui, de precipitações de chuva, indo até amanhã, na quarta-feira. Quando a gente levantou aqui para participar do Hora 1, por volta das 2 horas da manhã, já estava chovendo de forma bastante intensa. A gente sabe que, com o passar do tempo, mesmo nesse período de medidas mais rígidas de isolamento, as pessoas continuam se deslocando para alguns pontos, né, que são serviços essenciais, supermercados e outros locais. E por isso elas precisam prestar mais atenção quando estão saindo de casa, porque a pista fica molhada, a pessoa pensa que pode até acelerar mais um pouquinho por conta da diminuição do número de carros, mas precisa sim prestar atenção. A gente está aqui numa importante avenida, que é a Avenida Antônio Salles, costuma ter um trânsito até mais intenso no decorrer do dia, e a gente consegue ver essa pista molhada. A chuva deu uma trégua por enquanto, mas a previsão é que a chuva continue e fique até mais intensa por volta das 7 horas da manhã. Do final de semana até as 7 horas da manhã de ontem, da segunda-feira, a FUNSEMI se posicionou dizendo que foi a maior chuva registrada em 2021 até agora no estado de Ceará, e por isso que a gente fica bastante atento. Nesse período de chuvas desta terça-feira, a chuva deve acontecer não só aqui na capital cearense, mas também na macro-região de Ibiapaba, mais para o lado do interior do estado. A gente torce que essa chuva se intensifique por lá no interior, que é onde muita gente está precisando. Volto com vocês. Claro, a gente também fica na torcida, que a gente se junta na sua torcida, Alisson, né, que a chuva vá para o interior do Nordeste. Obrigado pelas informações, fica atento aí, qualquer coisa, volta, tá? É onde é mais necessário. E sabe, Cova, que até observando o monitor de secas, né, que é o responsável por observar como é que está a situação da seca no Nordeste, já diminuiu bastante. Ainda existe, obviamente, mas está ali em seca leve. Em relação à Fortaleza, tem ainda a previsão de chuva, como o Alisson já disse, pode apertar em alguns momentos do dia com máxima de 31 graus. Essa chuva em Fortaleza tem a ver com a ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Ela é a responsável por trazer toda a chuva para o norte nordestino. Ela não está tão forte assim, tanto é que em Fortaleza choveu até agora, em março, 1/4 da média para o mês. E sabe qual é a média? Aí é muita chuva, 350 milímetros. Choveu quase 100 milímetros. A gente vai acompanhando e vai contando tudo para vocês. Falando sobre chuva, onde choveu muito nas últimas 24 horas? Justamente em São Luís, 134 milímetros. Por quê? A ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, está mais próxima do Maranhão. Por isso choveu bastante por lá. Piauí também, Luzilândia, com 124 milímetros. Mesma situação em Bela Vista do Maranhão, com 85 milímetros. Choveu também em Angra dos Reis, Rio, 82 milímetros, e ontem estava realmente na rota do temporal. Como o verão está terminando, a gente vai começar a contar para vocês o que aconteceu nesse verão e aos poucos já dizendo também o que esperar para o outono. Interessante esse recorte aqui de Porto Alegre, Cova, porque mostra exatamente a situação lá complicada em relação à chuva. Em dezembro choveu acima da média, em janeiro principalmente, mas, desculpa, em janeiro choveu abaixo da média, em janeiro choveu acima menos, da média. É isso. Aí em janeiro deu uma equilibrada. E aí, olha só, em fevereiro, só 28 milímetros, né? E agora em março também. É por isso que 116 cidades ainda estão em situação de emergência por causa ali da estiagem. Tem a ver com a Laninha, ela não permitiu que o jato polar trouxesse frentes frias e
consequentemente chuva para a região sul. Aqui em São Paulo também não choveu tanto assim não, viu, no verão. Em dezembro choveu acima da média, mas olha, em janeiro já abaixo, assim como fevereiro e agora em março também. Claro que você pode me perguntar, e o Cantareira? E o Cantareira? Cantareira está com 51% de capacidade. Não está numa situação muito complicada, mas no ano passado, nesse mesmo período, estava com 62%. Seria o ideal, terminar o período chuvoso acima dos 60%, para então a gente começar o período seco, que aí é o problema. Vamos para a nossa imagem ao vivo de São Paulo? Hoje em São Paulo, temos aí algumas nuvens, está vendo? O tempo vai estar abafado hoje à tarde, máxima de 30 graus. E pode escapar aquela chuva à tarde, aquela que cai num canto e no outro não. Isso vale também para você que está no Rio de Janeiro, tá? Em parte de Minas Gerais. Tempo firme no centro-norte do estado de Minas e no Espírito Santo. E vale para Bahia também, até a chegada ali a Pernambuco. O Alisson falou que no Ceará vai para o interior, né? Para o interior do Ceará. As áreas de instabilidade estão chegando até o interior, né? Falando sobre chuva hoje espalhada por grande país, como eu tinha, por parte do país, como eu tinha falado já no início do Hora 1. Em todo o norte, centro-oeste, sudeste e no sul também. Vamos acompanhar porque essa baixa pressão ela vai ganhar força. É ela que vai trazer o temporal previsto para a região ali da fronteira oeste. As mínimas previstas para hoje, 20 para você que está em Porto Alegre, até mais quente que aqui em São Paulo, 21 no Rio, 23 em Cuiabá, 24 ali em São Luís. Daqui a pouco eu trago as máximas e mais imagens para vocês e, claro, um pouquinho no próximo bloco do outono. Tá certo. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão que anulou a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. O parlamentar, que é investigado no caso das rachadinhas, foi beneficiado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A PGR pede que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o recurso passa primeiro pelo Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ vai analisar o pedido e decidir se há alguma questão constitucional a ser discutida, condição para que o recurso seja encaminhado ao STF. Só depois disso, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita ou não o pedido. O recurso é do procurador Roberto Luiz Oppermann Tomé, que discordou da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no mês passado. Dos 5 ministros da 5ª turma do STJ, 4 votaram para anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. As autorizações para as quebras tinham sido dadas em 2019 pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, quando o caso das rachadinhas ainda estava na primeira instância. O único que votou contra o pedido do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro foi o relator do caso, Félix Fischer. Os ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e José Ilan Paciornik seguiram o voto discordante do ministro João Otávio de Noronha, argumentando que faltou fundamentação para a decisão judicial. Medidas decretadas sem fundamentação contamina-se de peste inafastável, que não pode ser suprida por posterior manifestação jurisdicional. Portanto, merece reforma. A decisão do STJ não inocentou Flávio Bolsonaro, mas na prática anulou todas as provas obtidas a partir dos dados bancários e fiscais do senador e de todos os outros envolvidos no caso das rachadinhas. Foi com base nessa investigação que Flávio e outras 16 pessoas foram denunciadas no ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O advogado Frederico Wassef, que defende Flávio Bolsonaro, afirmou que a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi acertada e seguiu a jurisprudência que veda a quebra de sigilo de quase 100 pessoas sem a devida fundamentação. O STJ deve julgar outros 2 recursos da defesa de Flávio. Os advogados do filho do presidente pedem que sejam anuladas outras decisões do juiz Flávio Itabaiana e também o uso de relatórios de inteligência do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Alessandro Jodar na área, bom dia. Bom dia, Kovalik, bom dia para todo mundo. Com o que começamos hoje? Bom, nosso primeiro assunto é o Campeonato Paulista. São Paulo entrou ontem na fase emergencial, que vai durar até o dia 30.
e não vai ter jogo no estado, não. Uma reunião realizada nesta segunda-feira havia deixado para o Ministério Público a decisão sobre a pausa de 2 semanas no Campeonato Paulista. Mas o Ministério Público negou já na noite desta segunda o pedido da Federação Paulista pela reavaliação da paralisação do torneio pelos próximos 15 dias. Assim, um novo encontro entre clubes e federação hoje vai discutir alternativas. A principal delas, a continuidade do campeonato fora do estado de São Paulo. O jogo entre São Bento e Palmeiras, nesta quarta-feira, que seria disputado em Sorocaba, passou para Belo Horizonte, no estádio Independência. A partida é atrasada da 3ª rodada e servirá como uma espécie de teste para a possível sequência do Paulistão fora de São Paulo. O Palmeiras montou um protocolo especial para essa viagem. Vamos ficar de olho então nesse jogo, a gente vai trazer as informações aqui no Hora 1, não só os gols, mas também como a comunidade do futebol, em especial do futebol paulista, vai receber tudo que acontecer lá. Pois é. Tá? Uma notícia muito triste agora, morreu aos 45 anos o ex-volante do Corinthians, Gilmar Fubá. Vamos montar um grupo agora, Fubá Mania aí. Vai cantar? Pra cantar. O que você vai cantar? Eu não canto nada, com essa voz aqui eu vou passar fome, né? Irreverência e bom humor eram as principais características de Gilmar de Lima Nascimento, o Gilmar Fubá. Criado nas categorias de base do Corinthians, ele fez 131 partidas com a camisa do time. O Fubá era volante, marcou 4 gols e conquistou o título paulista de 97, os brasileiros de 98 e 99 e o Mundial de Clubes de 2000. Ele ainda passou pelo Fluminense e por clubes da Alemanha, Coreia do Sul e Emirados Árabes. Desde 2016, ele lutava contra um câncer na medula óssea. Uma figura que a gente pede do futebol brasileiro, o Gilmar Fubá, um grande personagem, muito simpático, além de ter sido também um excelente jogador. É verdade, uma pena. Agora a gente fala do Internacional, o técnico Miguel Ángel Ramírez nem bem estreou e já pode ser punido, Kovalik. Eu nunca tinha visto. Pois é, porque a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul denunciou o espanhol por invasão à área técnica. Como o nome do Ramírez ainda não apareceu no BID, o sistema de registro da CBF, ele estava acompanhando o jogo do Internacional contra o Ipiranga na primeira fila da arquibancada inferior, na mureta do Beira-Rio, como a gente viu ali. E ele orientou a equipe durante a maior parte do jogo, estando nessa posição. No segundo tempo, ele abriu o portão e foi até a área técnica 2 vezes para passar orientações aos auxiliares Martim Anselmi e Osmar Loss. O episódio foi relatado pelo árbitro Jean-Pierre Lima na súmula da partida, mas o juiz citou que a atitude do Ramírez não interferiu no andamento do jogo. O técnico pode pegar de 1 a 3 partidas de suspensão até a data do julgamento, porém, o treinador já terá a sua situação regularizada. Então tá eu. Que coisa. O que vale é um cartão vermelho. Eu nunca vi alguém tomar cartão vermelho. Antes mesmo de estrear. Antes, já vi tomar cartão vermelho lá de fora, né? Treinador e tal. Agora tomar cartão vermelho antes de estrear, essa é nova. Então a gente termina nosso primeiro bloco com esse cartão vermelho, quase que com antecipação, né? Por antecipação. Com antecedência. E no próximo bloco do esporte eu volto, aí a gente vai ter gols da Europa e vamos falar também de Santos e Grêmio, que jogam hoje na pré-Libertadores. Maravilha. E no próximo bloco você vai ver aqui no Hora 1. No primeiro dia da fase emergencial em São Paulo, ruas vazias e transporte coletivo lotado. Butantan entrega mais 3.300.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O relatório mostra que no governo Trump houve uma tentativa de convencer o Brasil a não comprar a vacina russa. Às 4h32, o Hora 1 vai atualizar para você os números da pandemia. O Brasil registrou mais 1.275 mortes, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Com isso, o total de óbitos se aproxima de 280 mil. A média móvel diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.855, alta de 46% na comparação com 14 dias atrás. Os contaminados pelo novo coronavírus passaram dos
11 milhões e 500 mil. Ainda de acordo com os dados do consórcio, pouco mais de 10 milhões de pessoas receberam até agora pelo menos uma dose da vacina anti-Covid. Enquanto a vacinação segue lenta em todo o país, estados e municípios apertaram as regras para tentar evitar o avanço da pandemia e o colapso no sistema de saúde, o que já está se vendo em vários lugares. São Paulo começou aqui a valer a fase emergencial, que impõe mais restrições, mas um setor ainda enfrenta dificuldades. Vamos conversar com o Guilherme Pimentel. Bom dia, Guilherme. Qual é o principal desafio aqui para a maior cidade do país? Oi, Kovalik, bom dia novamente. Olha, pelo que nós vimos ontem, no primeiro dia da fase emergencial, o transporte público vai ser o principal desafio. As cenas de ontem são as que a gente está acostumado já nos dias de sempre aqui em São Paulo. Trens cheios, ônibus lotados, terminais de ônibus também muito cheios, longas filas para o embarque e desembarque dos passageiros. Por isso, o governo de São Paulo pediu à indústria e aos serviços considerados essenciais um escalonamento no horário dos trabalhadores para tentar evitar que tanta gente pegue o transporte público ao mesmo tempo. Pelo menos na região central, nas ruas, o movimento era sensivelmente mais tranquilo, com as lojas fechadas, e o governo de São Paulo diz que espera ver o sucesso dessa fase emergencial depois de 2 semanas, com a queda na taxa de transmissão do novo coronavírus e no surgimento de novos casos. A gente vai ver mais sobre isso na reportagem da Malu Maza. Numa das principais ligações entre o centro e a zona sul da capital, a 23 de maio, deu para ver diferença no trânsito na comparação com o movimento da semana passada. Menos carros e nada de congestionamento. Na região central, com a maior parte do comércio fechada, pouca gente saiu às ruas. No Brás, ambulantes ocupavam as calçadas no Largo da Concórdia, mas quase não havia consumidores. Tranquilidade não costuma ser uma palavra que combina com o centro de São Paulo. Mas nessa segunda-feira de fase emergencial, foi isso que a gente encontrou em muitos pontos, como aqui na região do Vale do Anhangabaú. Esse e outros endereços mais conhecidos pelo movimento, pela agitação e pelo barulho, ficaram até mais silenciosos. Calmaria que agradou a Pamela, que vai continuar em trabalho presencial esta semana. Ela só lamenta que não esteja assim em todo lugar. Aqui muita coisa fechou. Dá para ver que muita coisa já está parado. Fechou bastante, diminuiu muito o movimento. Mas tem outros lugares que dá para ver que ainda está bem movimentado. Foi o que aconteceu bem cedinho nos transportes públicos. Na estação Brás, um aglomerado de gente descia a cada trem que parava. Ainda está difícil para entrar no trem. O pessoal está meio apertado, mas diminuiu pouca coisa, mas ainda está meio apertado. No terminal de ônibus do Capão Redondo, na Zona Sul, uma fila para pegar o transporte. Não foi fácil, não. O governo recomendou que os setores que estão trabalhando façam um escalonamento para que os trabalhadores essenciais embarquem nos transportes em horários diferentes. Já temos a proposta oficial da APAS, que é a Associação dos Supermercados. Nós temos também uma discussão em fase final com as responsáveis por empresas de call center e com a indústria. Esses foram os 3 primeiros setores que nós priorizamos, porque concentram grandes contingentes de funcionários e estamos atuando com todos eles para coordenar esses escalonamentos e estamos fazendo isso com todos os setores, com as associações representativas. Antes de entrar na fase emergencial, o estado ficou 9 dias na fase vermelha, com o funcionamento dos serviços essenciais. Mas isso ainda não surtiu efeito, segundo o Centro de Contingência da Covid-19. O que, até certo ponto, é esperado, porque quando se começa com essas medidas mais restritivas, a gente precisa aguardar em torno de 2 semanas para iniciarmos ter algum resultado. Então, nesse momento, infelizmente, os dados ainda são de crescimento, de evolução e de aceleração na epidemia. Cidades e países estão apertando ainda mais as restrições. No ABC, a Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo do Campo, conhecida pelo comércio, foi fechada para os veículos. Enquanto o governo determinou que as igrejas podem ficar abertas sem realizar missas, São Bernardo determinou o fechamento de todas elas. A infectologista do Hospital Sírio-Libanês lembra que tem pouca vacina disponível no momento e a queda na taxa de transmissão só vai ocorrer com o distanciamento social.
todo mundo sabe que o lockdown é ruim para a economia, todo mundo sabe que o lockdown tem diversos pontos negativos. A gente só usa dessa estratégia quando a gente chega numa situação extrema de ocupação de leitos hospitalares, na qual a gente não consegue absorver mais paciente nenhum que precisa de um leito hospitalar para tratamento, né? Mas para ele ser efetivo, a gente precisa respeitar e realmente fazer com que as pessoas parem de circular. Sobre essa situação extrema que nós ouvimos aí na entrevista, Kovalik, 63 cidades paulistas já estão sem vagas nas UTIs. Aqui na cidade de São Paulo, a taxa média de ocupação das UTIs chegou a 89%. O governo de São Paulo anunciou a criação de mais um hospital de campanha no centro da capital. Ele vai ter 180 leitos, sendo 50 de terapia intensiva, com previsão de inauguração para o dia 31 de março, fim deste mês. Ao todo, então, serão 16 hospitais de campanha que o governo vai colocar em funcionamento em todo o estado. 4 já estão operando e até o fim deste mês a promessa é que 12 já estarão em funcionamento. Tudo isso é um esforço para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. O governo de São Paulo já admitiu que não tem fôlego para disponibilizar mais leitos no ritmo que a demanda exige. E até domingo, pelo menos 60 pessoas já tinham morrido em todo o estado na fila de espera por leitos de UTI. Kovalik. Obrigado pelas informações. Até mais. São Paulo começou a vacinar os idosos acima de 75 anos e o governo do estado anunciou o calendário da vacinação de um novo grupo. O seu Geraldino completou 75 anos e ganhou o melhor presente da vida. Depois da segunda vacina, posso sair um pouquinho, né? Mas sempre não com muita gente, pouca gente e o mais, né? Tomando os cuidados ainda, né? Cuidado que puder. Quem tem 75 e 76 anos já pode tomar a vacina contra o novo coronavírus. Com mais gente apta a tomar a vacina, a Prefeitura da capital paulista reabriu os postos drive-thru que tinham sido fechados no dia 6. São 17 no total. Quem tomou a primeira dose no estádio do Pacaembu, que encerrou as atividades no dia 3 de março, pode procurar qualquer um dos postos de vacinação da cidade, incluindo os drive-thrus. O Francisco escolheu vir de carro até o Memorial da América Latina. Parece que eu criei vida nova com essa vacina. Não sei se é psicológico ou é para valer mesmo, mas olha, todos deveriam tomar essa vacina. É bom para a cabeça, para tudo. O Instituto Butantan entregou mais 3.300.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. É o maior volume entregue de uma só vez. 22,6%, o equivalente a 823.000 doses, ficaram aqui no estado para a imunização dos paulistas. Na próxima quarta-feira, mais 2 milhões de doses serão entregues. Com isso, serão 22.600.000 doses disponibilizadas para o Programa Nacional de Imunizações até agora. O contrato com o Ministério da Saúde prevê até agosto a entrega de 100 milhões de doses. Mas o diretor do Instituto Butantan disse que espera acelerar esse cronograma utilizando toda a estrutura disponível para a produção da vacina. A partir de maio, quando terminamos a produção da vacina da gripe, e aí nós podemos utilizar integralmente as nossas 2 linhas integralmente dedicadas à produção da vacina contra o Covid-19. A partir de segunda-feira será a vez de quem tem 72, 73 e 74 anos. São 730.000 pessoas nessa faixa etária em todo o estado. É o maior grupo do cronograma de vacinação até agora, além, claro, daquele que inclui os profissionais da saúde. Portanto, a Prefeitura da capital recomenda que as pessoas que vão tomar a primeira dose venham na parte da manhã e deixem o período da tarde para quem for tomar a segunda dose. O governo do estado também anunciou que quem tem 70 e 71 anos vai se vacinar ainda este mês, a partir do dia 29 de março. Gostaríamos de vacinar mais, só o mês de março, com essas faixas etárias, equivalem a 2.180.000 pessoas que serão vacinadas durante esse mês. Isso traz uma grande esperança. A dona Raulinda, que é esposa do seu Geraldino e tem 70 anos, não vê a hora de chegar a vez dela. E eu aproveitei para dar a boa notícia. Quer uma boa notícia? Quero. Vai poder ser vacinada a partir do dia 29 de março. Ai, que maravilha, ótimo. Isso é muito bom, viu? Fico muito feliz.
É que a gente mais quer na vida, é isso mesmo. Olha, se tem coisa que o jornalista gosta é de dar a boa notícia. A gente tem que dar as ruins também, né? Para você se preparar, para você organizar a sua vida e tentar evitar problemas maiores. Mas a gente gosta mesmo de dar notícias como essa. Bom, para tentar conter o avanço da pandemia em Minas Gerais, o governador anunciou que vai colocar todo o estado na fase mais restritiva. Vamos a Belo Horizonte para falar com o Lucas Franco. Bom dia, Lucas. O que muda aí com essa decisão? Oi, Kovalik, bom dia para você e também para quem acompanha o Hora 1. A partir de amanhã, todas as regiões de Minas entram na onda roxa do programa estadual Minas Consciente. Nesta fase, apenas os serviços essenciais podem funcionar. Também há toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã e também restrição de circulação de pessoas que só podem sair de casa para atividades essenciais. O anúncio foi feito ontem à noite pelo governador Romeu Zema, do Novo, nas redes sociais. Ele disse que mais cedo se reuniu com os prefeitos para informar essa decisão e também disse que os hospitais já operam no limite. Inicialmente, essa onda roxa para todo o estado vai valer por 15 dias, então lembrando, começando a partir de amanhã. Enquanto isso, aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura da capital assinou um memorando com intenção de compra de 4 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Inicialmente, a Prefeitura já começou essa negociação que não tem prazo para terminar. Vale lembrar ainda que a Anvisa tem que autorizar o uso desta vacina aqui no país. Enquanto isso, Belo Horizonte vive o pior momento da pandemia. Ontem, a capital acabou chegando a mais de 93% a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede SUS e suplementar. Quando a gente pega esses dados da rede particular, a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva já passa dos 98%. Vamos ver os detalhes na reportagem da Fabiana Almeida. No bairro Alípio de Melo, região noroeste da capital, boa parte do comércio da Avenida Abílio Machado estava funcionando. Em frente ao shopping Xingu, havia aglomeração e pessoas sem máscara. O local tinha algumas lojas abertas. Agentes da prefeitura, com apoio da Guarda Municipal, faziam a fiscalização. O movimento estava maior do que na região central, onde também havia comércio não essencial aberto. Bares e restaurantes devem funcionar com portas fechadas e os clientes não podem mais retirar produtos no local. As entregas só são permitidas pelo sistema delivery. Até as lojas de material de construção, antes classificadas como serviço essencial, estão impedidas de abrir. Os cultos religiosos presenciais estão proibidos. Praças e parques estão fechados desde sábado. Mesmo assim, teve gente que nem se importou com a restrição e fez caminhada fora da área isolada. A prefeitura informou que vai reforçar a fiscalização, principalmente em regiões com prédios comerciais. O objetivo é saber se funcionários que poderiam trabalhar em casa estão se deslocando e, com isso, aumentando o movimento nas ruas. É a quinta vez que a prefeitura impõe restrições durante a pandemia para tentar diminuir o avanço da Covid em Belo Horizonte. Todos os indicadores de monitoramento do coronavírus estão em alerta vermelho na capital. E isso reflete diretamente na ocupação de leitos de UTI. Alguns hospitais já atingiram a capacidade máxima. O pior momento da pandemia é este março agora. Se as pessoas não ficam isoladas nesse momento, a gente vai ter um colapso, vai ter um caos da saúde. No Hospital Eduardo de Menezes, que atende apenas pacientes com a doença, 100% das UTIs estão ocupadas. No Hospital Júlia Kubitschek, a taxa de ocupação já chega a 96%. Desde o início do mês, a Prefeitura da capital abriu mais de 100 leitos de UTI para evitar um colapso. O Hospital Odilon Beres fechou temporariamente um bloco cirúrgico para transformar o espaço em leitos exclusivos para tratamento da Covid. E é a primeira vez na pandemia que a medida é adotada na instituição. E a escassez de leitos também atinge a rede particular. É o caso do Hospital Veracruz, que tinha 35 leitos de UTI exclusivos para a Covid. No fim de semana, outros 11 foram abertos para atender a demanda. Atualmente, os pacientes estão evoluindo com quadros mais graves do que a gente viu nos outros picos da doença. E enquanto o sistema de saúde luta para respirar, muita gente ainda não se conscientizou do perigo. Em Nova Lima, moradores chamaram a polícia militar para acabar com uma festa que reunia cerca de 90 pessoas
neste condomínio. Segundo o boletim de ocorrência, o dono da casa é Davidson Oliveira Vidal, de 40 anos. Os militares pediram mais de uma vez para que ele abaixasse o som, mas só foram atendidos depois que alertaram Davidson sobre a possibilidade de prisão por desobediência. Os vizinhos denunciam que as festas são frequentes no imóvel. Nesta, no dia 27 de fevereiro, teve até fila para entrar no condomínio. Desta vez, o dono da casa foi levado para a companhia da PM para assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Segundo a administração, o morador tem mais de 30 reclamações registradas. Para os médicos, a hora não é de relaxar, e sim manter as recomendações. Se a gente não seguir essas orientações que nós colocamos semana passada, a gente pode perder totalmente o controle. E a pior coisa que pode acontecer para a comunidade é ter o seu sistema de saúde colapsado. E nós tentamos entrar em contato com o dono da casa, mas não tivemos retorno. Já a Prefeitura de Nova Lima disse que as fiscalizações ocorrem depois de denúncias e que quem descumprir o decreto da cidade durante a pandemia pode pagar multa de até R$29 mil. E ontem o Ministério da Saúde divulgou que Minas Gerais está entre os 5 estados do país que registraram o maior número de mortes por Covid-19 na última semana. Juntos, esses estados já somam 56% do total de óbitos. O governo de Minas ainda não se pronunciou sobre essa declaração do Ministério da Saúde. E antes de encerrar, Kovalik, a Guarda Municipal acabou de encerrar uma festa em um bairro aqui de Belo Horizonte com mais de 100 pessoas. A maior parte dessas pessoas eram adolescentes. Eu volto com você. Que coisa, hein? Obrigado. Até mais. Vamos a outro estado onde o número de mortes é muito grande. O Rio Grande do Sul passou dos 15 mil mortos pela Covid-19. E o número de pacientes internados segue aumentando. Até as emergências dos hospitais estão sendo fechadas por causa da superlotação. Vamos até Porto Alegre para conversar ao vivo com Alfredo Pereira. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Kovalik, todos os que nos acompanham. Chama a atenção o aumento rápido no número de mortes aqui no Rio Grande do Sul. Em 9 meses de pandemia, foram 10 mil óbitos e em menos de 2 meses já atingimos a triste marca de 15 mil mortes causadas pela Covid-19. E isso se reflete no plantão de registro de óbitos aqui em Porto Alegre. Durante o fim de semana teve fila, gente que esperou mais de 5 horas por uma certidão de óbito e aí o local foi alterado e ainda hoje deve haver um reforço nesse atendimento. Bom, aqui em Porto Alegre também as emergências, algumas delas já fecharam. A do Hospital de Clínicas não está recebendo pacientes espontâneos de Covid-19 e 2 das 3 emergências daqui do Complexo Hospitalar da Santa Casa também não estão atendendo. Uma delas SUS e a outra não está atendendo Covid. O reflexo também desse aumento no número de mortes se dá no número de internações. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, esse número ultrapassa os 109% e é quase de 110% dos leitos de UTI ocupados aqui no Rio Grande do Sul. E a abertura do Hospital de Campanha de Porto Alegre, que estava prevista para hoje, foi adiada porque a Secretaria Municipal de Saúde disse que ainda faltam alguns ajustes para que esse hospital comece a funcionar. No meio de tudo isso, uma boa notícia, chegaram 35 mil medicamentos necessários para a intubação e eles vão ser distribuídos a 51 hospitais gaúchos. Tinha um medo de que faltasse esse tipo de medicamento, já que o estoque estava baixo. O governador do estado, Eduardo Leite, falou que há internações, os números de internações ainda devem crescer durante todo o mês de março e só deve haver um alívio em abril. Kovalik, eu volto com você até o estúdio. Que coisa, Alfredo. Mesma coisa. E o que as pessoas que precisam de internação por algum outro motivo, ou mesmo por Covid, o que elas estão fazendo? Ficando em casa? Se espera que sim, Kovalik. É o que nós temos tanto comentado das orientações de segurança, utilizar álcool gel, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Infelizmente, aqui no estado, nos últimos dias, a gente ainda tem visto gente que insiste em ser flagrada se aglomerando. É o que tem causado tudo isso, né, Alfredo? Obrigado pelas informações. Até mais.
E a Jaqueline Brasil chegando aqui, eu fiquei tão chocado que até me atrapalhei, Jaque, desculpa. Lógico. Realmente a situação em vários estados, principalmente no Rio Grande do Sul, eu tenho parentes que moram lá, me relatam a situação é dramática no sul do país, né? Em vários lugares, aqui em São Paulo, mas lá no sul do país os números relativamente à população são muito dramáticos. Pô, é importante você falar isso, porque não é brincadeira, né? Você que está assistindo agora a Hora 1, a gente está mostrando, é claro que cansa, é uma notícia muito triste, mas é verdadeira. Você precisa fazer a sua parte. Os hospitais estão lotados, é exatamente isso que o Cova está falando. Você ficou doente, não tem vaga para você passar ao médico. Qualquer dor que você sentir vai ser perigoso, vai ser complicado, né? Bom, vamos lá, vamos à nossa previsão do tempo. O que esperar do outono, Jaque? O que esperar do outono? O outono que vai começar no sábado, dia 20 de março, exatamente às 6h38, vem aí o outono. Primeira pergunta, você gosta de outono? Eu gosto, acho uma estação linda. É linda, né? A transição do verão para o inverno, tem muita gente que gosta. Eu gosto de algumas características do outono, principalmente no meio da tarde, quando tem aquele sol gostoso, sabe aquele sol que você fica ali, mas também o ar fica seco. Vamos falar sobre isso nos próximos dias, quais são as características e as consequências também, inclusive para você cuidar da sua saúde, porque agora que começa o período seco em grande parte do país. Justamente porque nós temos alguns sistemas que, neste momento, no verão, estão funcionando e eles vão embora, vão tirar férias para outros sistemas trabalharem durante o outono. Para a gente entender essa diferença, enquanto no período chuvoso, durante o verão, a gente tinha firmemente trabalhando aqui com a gente a baixa pressão, também a frente fria, o corredor de umidade, quantas vezes falamos sobre os rios voadores e até mesmo as ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, todos esses sistemas vão tirar férias, vão voltar só depois. Agora, a partir do outono, nós teremos principalmente ASAS. Eu vou te perguntar isso várias vezes. ASAS, que é a alta subtropical do Atlântico Sul. É uma alta pressão que sempre está no Atlântico, mas ela vai ficar mais próxima da gente. Esse sistema vai ser responsável por criar os bloqueios atmosféricos. Esses bloqueios atmosféricos, vamos falar sobre muito isso, não vai permitir chegada de frente fria. E é quando a gente tem aquele tempo muito seco, a umidade relativa do ar caindo, a amplitude térmica muito alta, dias começando com a temperatura bem baixa, a gente vai chegar aqui batendo o dente às vezes na madrugada e aí depois a temperatura subindo bastante. Não, dependendo aí da sensação na pele. E no Nordeste, a Zecite vai embora e as ondas de leste vão trazer a chuva para o leste nordestino. Estou só fazendo um resumo para a gente entender. É claro que nos próximos dias vamos contar tudo em detalhes. Além disso, a Laninha, ela está se enfraquecendo, em abril já vai embora, então estaremos num período de neutralidade, o que significa que não teremos grandes excessos, não vai fazer muito frio nem muito calor, mas já digo que o grande destaque vai ser a chuva abaixo da média, principalmente para o centro-sul. Sul do país que já está sofrendo, vai chover menos ainda, tá? O que temos para hoje? Chuva em parte do país, atenção você que está no norte e no centro-oeste. Vamos dar um pulinho em Brasília, porque Brasília hoje tem risco de temporal. Temos imagens ao vivo, não chove nesse momento, máxima de 30 graus, nesse momento faz 20. Voltando para o nosso mapa, pode chover forte em Goiânia, em Rio Branco e também em Manaus. E em alguns pontos do sudeste, aqui em São Paulo, mais isolada essa chuva, também no Rio. E no sul, atenção, porque na fronteira oeste há risco de temporal por causa dessa baixa pressão. Por um outro lado, temos a umidade relativa do ar caindo bastante. No centro-sul, antes da chuva chegar, no meio da tarde, atenção, e também em Minas Gerais, como no interior do Nordeste, a umidade bem baixa. Por exemplo, em Petrolina, Pernambuco, Jequié, Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais. Para a gente finalizar, em Florianópolis hoje, máxima de 30, com chuva, não tão volumosa assim. Mesma previsão para São Paulo também com 30, Rio de Janeiro 32 e menos chuva ainda. Nosso próximo bloco falo mais sobre a sua região e trazendo imagens bonitas. Aguardem. Fique ligado, hein?
O governador do estado americano de Nova York é acusado por 7 mulheres de assédio e má conduta sexual. A Casa Branca pediu que as acusações sejam investigadas. No último ano, Andrew Cuomo viveu o melhor momento da carreira dele. O enfrentamento da pandemia fez com que a popularidade do político atingisse o maior nível já registrado. Até o mês passado, era considerado um herói. Agora é questionado. O governador de Nova York é acusado de assédio e má conduta sexual por 7 mulheres. 5 delas já trabalharam com ele e contam que o comportamento inapropriado aconteceu dentro do trabalho. Uma mulher de 36 anos disse que o governador a beijou sem o consentimento e que ele constantemente tocava seus braços e pernas. Segundo ela, durante um voo a trabalho, Cuomo a convidou para jogar strip poker. Uma ex-funcionária que não teve a identidade revelada diz que durante uma reunião, Cuomo trancou a porta da sala e a apalpou por debaixo da blusa. Andrew Cuomo negou as acusações e pediu desculpas para quem se sentiu mal com o comportamento dele. Afirmou que é afetuoso, gosta de abraçar e conversar com a equipe. Nesta segunda, ele visitou um centro de vacinação. Brincou com algumas pessoas que estavam presentes, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas. Andrew Cuomo tem 63 anos e é governador de Nova York desde 2011. Está no 3º mandato, que só termina em novembro do ano que vem, mas agora sofre pressão, inclusive de colegas democratas, para que renuncie. Aqui na Câmara do Estado, 16 dos 19 deputados do partido já pediram para que ele deixe o cargo. Além dos congressistas, o líder do Senado, o democrata Chuck Schumer, defendeu a renúncia. A líder da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, afirmou que as acusações feitas pelas mulheres são sérias, devem ser tratadas com respeito e que o governador deve avaliar se pode governar com eficácia. A porta-voz da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden ficou perturbado com o relato feito pelas mulheres e que ele espera uma apuração rápida e completa, consistente com a gravidade das acusações. Questionado se Cuomo deve renunciar, o presidente Joe Biden foi cauteloso e disse que é preciso aguardar o andamento das investigações. Lembrando que o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que é do Partido Democrata, foi um dos responsáveis pela derrota do ex-presidente americano Donald Trump. Ele era apresentado durante a campanha de vacinação, durante o período da pandemia do governo Trump, como um anti-Trump. E agora também está enrolado. O Vaticano anunciou que padres não podem celebrar uniões de pessoas do mesmo sexo e que elas não são consideradas lícitas. A decisão da Congregação para a Doutrina da Fé recebeu o aval do Papa. Francisco explicou que não se trata de uma forma de discriminação, mas de uma lembrança da liturgia do casamento. No ano passado, o pontífice disse que os homossexuais precisavam ser protegidos por leis de união civil. Na época, o Vaticano afirmou que os comentários foram retirados de contexto e não sinalizavam uma mudança na doutrina da Igreja. Um documento oficial americano mostra que o governo Trump pressionou o Brasil a não aceitar a vacina Sputnik de fabricação russa. No dia 17 de janeiro, o governo do então presidente Donald Trump divulgou um relatório de 72 páginas com um balanço da atuação do Departamento de Saúde no ano da pandemia. Na página 48, o documento afirma que o departamento usou relações diplomáticas para combater o que chamou de influências malignas de países como Cuba, Venezuela e Rússia na América Latina. E cita 2 exemplos, um no Panamá e outro no Brasil. No Brasil, o departamento diz que usou o escritório do Adido de Saúde para Assuntos Globais para convencer o Brasil a rejeitar a vacina russa contra a Covid-19. A informação veio à tona nesta segunda-feira, depois que o Instituto Russo, responsável pela vacina Sputnik V, postou numa rede social um link para o documento do governo americano. A postagem afirma: acreditamos que os países devem trabalhar juntos para salvar vidas. Esforços para minar as vacinas são antiéticos e estão custando vidas. Na semana passada, o governo brasileiro anunciou a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V. O anúncio veio depois que o consórcio de governadores do Nordeste negociou outras 37 milhões de doses da vacina russa. O documento não tem o aval do governo de Joe Biden. Um porta-voz da Embaixada Americana no Brasil me disse que os Estados Unidos nunca desencorajaram o Brasil a aceitar vacinas contra a Covid-19 e que o país apoia a rápida implementação de vacinas seguras e eficazes, independentemente do país de origem.
A seguir você confere aqui no Hora 1. Presidente Bolsonaro troca o ministro da Saúde. Sai o general Eduardo Pazuello e entra o médico cardiologista Marcelo Queiroga. No Ceará, comerciantes pedem a flexibilização gradual dos negócios. Região metropolitana de Belém entra em lockdown. Sair de casa só na emergência. Hora 1 de volta, às 5 horas e 5 minutos, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional que vai permitir a retomada do auxílio emergencial. O governo federal deve editar agora 2 medidas provisórias. Uma para liberar dinheiro para os pagamentos e outra para estabelecer quem vai receber, qual o valor e em quantas parcelas. O presidente Jair Bolsonaro já escolheu o substituto do ministro Eduardo Pazuello na pasta da Saúde. Será o cardiologista Marcelo Queiroga. Ele vai ser o 4º a assumir o ministério desde o início do governo e, como os antecessores, terá a missão de enfrentar a pandemia. É uma mudança no momento mais grave da pandemia. Desde sábado, o presidente vinha fazendo reuniões para selar a troca. A pressão vinha de todos os setores. Pazuello seguia a cartilha do presidente Bolsonaro, ignorando estudos científicos. O novo ministro, Marcelo Queiroga, passou a tarde com o presidente Bolsonaro, onde foi feito o acerto. Enquanto isso, Eduardo Pazuello dava uma entrevista coletiva no Ministério, já em tom de despedida, de balanço. Defendeu o trabalho que fez à frente da pasta, mostrou novamente o cronograma de entrega de vacinas e anunciou doses que ainda não tiveram os contratos assinados. A queda de Eduardo Pazuello vinha se desenhando há semanas, com os recordes de mortes e a falta de ação do Ministério da Saúde. Na entrevista, Pazuello admitiu que o presidente estava procurando um substituto, segundo ele, para reorganizar a pasta. À noite, ao chegar ao Palácio da Alvorada, o próprio presidente Bolsonaro confirmou a substituição ao site Foco do Brasil. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Eduardo Pazuello vinha sendo criticado pela demora na compra de vacinas e pela condução geral da política de saúde. Políticos e especialistas disseram que esperam que os erros não se repitam. Seja bem-vindo o ministro que agora assume. A pergunta que faço é uma mudança de ministro e também uma mudança de visão do governo federal? O Brasil clama por uma liderança, por uma voz que possa unir o país. E não é isso que tem acontecido. Então, o presidente Bolsonaro, ele precisa dar autonomia para o ministro. Ponto de interrogação. O presidente vai deixar o ministro trabalhar? Porque senão ele será apenas mais um ministro. É importante o Ministério da Saúde que desenvolva um planejamento para conter a pandemia no país, que, enfim, tenha autonomia de trabalho, com liderança e criando uma política agregadora junto aos estados e municípios. A vacinação para todos, o mais rápido possível, deve ser uma prioridade. O escolhido para ocupar a vaga de ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É considerado uma pessoa próxima da família Bolsonaro, mas já defendeu o isolamento social e a vacinação. Marcelo Queiroga nasceu em João Pessoa e se formou em medicina na Universidade Federal da Paraíba em 1988. Fez residência médica no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e treinamento na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Atualmente, Marcelo Queiroga é diretor do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital da Unimed, em João Pessoa, e é médico intervencionista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. Em 2019, foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o biênio 2020-2021, numa disputa acirrada, vencida por uma pequena margem de votos. Marcelo Queiroga nunca ocupou um cargo público, mas em dezembro o presidente Jair Bolsonaro indicou o nome dele para uma das 5 cadeiras da ANS,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A sabatina dele no Senado não chegou a ser marcada. O cardiologista é muito próximo da família Bolsonaro, principalmente do senador Flávio Bolsonaro. Depois da eleição de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga participou da equipe de transição de governo, dando opiniões na área da saúde. Em abril do ano passado, em entrevista à Globo News, Marcelo Queiroga falou sobre a importância do isolamento social. O isolamento social visa reduzir aquele pico de pessoas que precisam de internação hospitalar. É uma medida recomendada pelas autoridades sanitárias de uma maneira homogênea, né? E também defendeu o Sistema Único de Saúde. Fortalecimento do SUS. Esse é o recado que essa pandemia traz para todos nós, os brasileiros. Em 20 de janeiro, o médico cardiologista tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. O vídeo foi postado numa rede social pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a seguinte mensagem: a SBC reforça sua posição perante a sociedade, apoiando a importância da ampla vacinação da população contra a Covid-19. A cardiologista Ludmila Rajar foi uma das cotadas pelo governo para assumir a pasta da saúde, mas ela recusou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Numa entrevista à Globo News, a médica afirmou ter divergências com a administração federal na forma da condução do enfrentamento à pandemia. Disse que o governo subestimou a gravidade da doença e que uma das consequências foi o atraso na compra de vacinas. Segundo Ludmila Rajar, desde que se tornou pública a possibilidade de ir para o ministério, ela e a família passaram a ser ameaçadas. Ludmila Rajar é cardiologista, médica intensivista e professora da Faculdade de Medicina da USP. Em entrevista à Globo News, a médica explicou que não aceitou o convite de Jair Bolsonaro por divergir da condução da pandemia. André, eu acho que realmente não houve uma convergência técnica entre nós. A minha qualificação, os meus objetivos e os meus planos, eles seguem uma linha que eu acho que é distinta do desejo do governo atual. Sem citar o nome do presidente, a médica criticou a defesa que Jair Bolsonaro faz do uso de medicamentos que não têm comprovação científica para a Covid. Nós estamos discutindo azitromicina, ivermectina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um tratamento, um protocolo de tratamento que vai dizer, olha, quando se intuba, quem tem que intubar tem que ter esse predicado. Se essa pessoa não está nesse hospital, o que essa cidade vai fazer para dar um jeito de minimizar o erro na intubação? Ela afirmou que não defende um lockdown nacional, mas regionalizado. Eu sempre defendi e continuo defendendo que num país continental como o Brasil, numa pandemia que tem seus números dinamicamente alterados a cada dia, a cada minuto, o lockdown não deva ser uma medida nacional, e sim regional. O que eu espero é que os governos tenham pautado essas suas decisões em dados técnicos, e esses dados vão mudando. Mas hoje, André, numa cidade, num estado, que as pessoas estão morrendo nas ambulâncias, na porta dos hospitais ou mesmo dentro das suas casas, não há leitos e não há vacinas, não há outra maneira de você conter a não ser reduzindo a transmissão e a circulação das pessoas, em que se pese o impacto socioeconômico dessas medidas. A médica afirmou que o governo precisa mudar de posição em relação à doença. Ou substituir o ministro será trocar 6 por meia dúzia. É um desejo meu que quem vá substituir o ministro Pazuello, em isso acontecendo, tenha autonomia. Imaginar se isso será possível, eu acho que depende de um alinhamento muito grande, de uma mudança de posição do governo atual em relação ao que pensa da pandemia. É um desejo, é uma esperança como brasileira acima de tudo. Eu acho que o cenário é bastante sombrio, eu acho que o Brasil vai chegar em 500 mil, 600 mil mortes, e não só isso, mas todo o impacto que essa doença terá em doenças a longo prazo, em sequelas, em consequências e que não estão sendo pensadas. A médica afirmou que o Brasil subestimou a gravidade da pandemia. Quando as vacinas foram tendo seus resultados liberados, a Pfizer, depois a Janssen, a Coronavac e outras, que já vieram, a AstraZeneca, o Brasil já devia estar alinhado com os países produtores, com as instituições, na tentativa de adquirir rapidamente. Mas eu acho que o Brasil não acreditou na real necessidade. E quando precisou-se, o mundo já tinha comprado as vacinas. E aí agora a gente tem que correr atrás de um prejuízo de meses.
Eu acho que o principal ponto foi este: falta de negociação internacional por subestimar a gravidade da pandemia. Ludmila Rajar disse também que os planos dela para o ministério incluíam a criação de um gabinete de crise. Eu vim completamente de uma maneira despretensiosa, no sentido e com muita esperança, e realmente eu acreditei. Acreditei que tudo pudesse mudar. Sonhei com cada coordenação do Ministério da Saúde sendo liderada por pessoas técnicas da mais alta qualidade. Sonhei com o comitê de vacinas, sonhei com a criação de um gabinete de crise 24 horas funcionando para tentar atender os governadores e os prefeitos e ajudar, porque eu acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer, na minha visão. Mas acho que foi só um sonho, espero que em breve ele se torne realidade. Ludmila Rajar afirmou que desde que seu nome passou a ser considerado para assumir o ministério, ela e a família começaram a ser ameaçadas. Eu estava disposta a passar por isso, mas isso me assustou. Criaram perfis falsos meus em Twitter, perfis falsos em Instagram, divulgaram meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes. Eu recebo mais de 300 chamadas, ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família. Então, tudo que você imaginar de pessoas que eu só posso considerar que elas estejam lutando para ver o Brasil dar errado, eu sofri. Na mesma entrevista, Ludmila Rajar comentou o nome de outro médico que estava sendo cotado para o Ministério da Saúde. Era Marcelo Queiroga, que horas depois seria confirmado no cargo. Eu conheço o Marcelo Queiroga, que somos colegas de Sociedade de Cardiologia, ele é o atual presidente. Eu sou diretora de uma área dentro da sociedade que ele preside. É uma pessoa muito ética, é um cardiologista conhecido do Brasil todo. Ele faz hemodinâmica, cateterismo, intervenção na Paraíba, é um sujeito muito respeitado. Então eu espero muito que ele consiga alcançar um ponto aí de convergência, com equilíbrio e ir fazendo as mudanças que o Brasil precisa. Eu acredito nisso. A saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde se dá no pior momento da pandemia, depois de muita pressão do Centrão e de aliados do Congresso. Os dois ministros anteriores caíram por terem discordado da política do presidente Bolsonaro e defendido medidas como o uso de máscara e o distanciamento social. Foi assim, sem meias palavras, que Eduardo Pazuello explicou quais eram os termos da relação dele com o presidente Bolsonaro. Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra falar. Atitudes que ficaram claras bem antes disso, desde a entrada dele no governo. O general Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em abril do ano passado, como secretário executivo do então ministro Nelson Taixe. Taixe foi a escolha técnica do presidente Bolsonaro depois do desgaste com a saída do então ministro Henrique Mandetta. E Pazuello, escolhido por Bolsonaro para ser seu nome de confiança dentro do ministério. Sem nenhuma experiência na área, Pazuello assumiu o comando da pasta interinamente com a saída de Taixe, que ficou no cargo apenas 29 dias. O estilo da gestão de Pazuello ficou claro quando ainda era ministro interino. Bolsonaro não estava satisfeito com a forma como eram divulgados os números acumulados da Covid. Pazuello, então, primeiro suspendeu e depois mudou o formato da divulgação. A efetivação como titular da saúde foi em setembro e, já na posse, defendeu o tratamento precoce da Covid, em linha com os discursos de Bolsonaro. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrado a hidroxicloroquina. A decisão não foi da minha cabeça. Resolvi apostar como se fosse um jogador. Comecei a defender a hidroxicloroquina, calcado também nas experiências de médicos pelo Brasil que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua observação. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde de retirar do protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrado apenas quando o paciente estivesse em estado grave. O aprendizado ao longo da pandemia nos mostrou que quanto mais cedo atendermos os pacientes
melhores são suas chances de recuperação. O tratamento precoce salva vidas. Por isso, muito obrigado. Por isso, temos falado dia após dia, não fique em casa esperando falta de ar. Em relação à cloroquina, Pazuello fez o que os dois antecessores no comando do Ministério, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, se recusaram. A mando de Bolsonaro assinou uma nota técnica com orientações sobre o uso da substância para tratamento da Covid. E, como chefe, Pazuello apareceu em diversos momentos sem usar máscara ao lado de autoridades. Quando deu passos em desacordo com o presidente, teve de voltar atrás. Em outubro, pressionado pelo atraso do Brasil na compra de vacinas, tomou a iniciativa de anunciar a governadores a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. A vacina do Butantan será a vacina brasileira. Então, nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. No dia seguinte, Bolsonaro mandou Pazuello voltar atrás, deixando clara a relação de autoridade. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para a China. Pazuello, claro, voltou atrás. Mesmo diante de alertas de especialistas de que o Brasil iniciava uma segunda onda da doença, Pazuello seguiu a linha do Palácio do Planalto e falou em repique da doença. Nós estamos falando também de repique de contaminações e mortos em algumas regiões do país. Sim, é só nós acompanharmos o nosso site, nós podemos observar os dados. O sul e o sudeste do país, o repique ele é mais claro, e o norte e o nordeste do país, o repique é bem menos impactante, com algumas cidades que são fora da curva. O centro-oeste é mais no meio do caminho. E sim, isso é o repique da nossa pandemia. Em janeiro, Manaus enfrentava um aumento dramático no número de casos, internações e mortes, e ainda a falta de oxigênio hospitalar. Um dia depois, Pazuello foi convidado para participar de uma transmissão ao vivo com o presidente. Bolsonaro fez questão de elogiar o desempenho do subordinado. Com todo respeito a muita gente no Brasil, mas dificilmente tem alguém melhor que o Pazuello como gestor dentro do Ministério da Saúde. Segunda-feira estava cedo em Manaus, não tem hora para ele, trabalha sábado, domingo, feriado, não tem hora. Não digo que trabalha 24 horas por dia, mas trabalha, ele no mínimo 15 horas por dia trabalha. Vai lá e resolve o assunto. Nos discursos do presidente Bolsonaro, a compra de vacinas nunca foi tratada como uma prioridade. E também isso se refletiu no trabalho de Pazuello. Foi uma gestão marcada pela lentidão nas negociações para a compra de imunizante. Resultado, o Brasil chegou atrasado na corrida das vacinas. E veio à tona a informação de que em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses, que seriam entregues em dezembro de 2020. Uma negociação travada porque os termos do contrato não agradaram ao governo. Tanto Bolsonaro quanto Pazuello criticaram publicamente os termos do contrato do laboratório. Todos já sabem das cláusulas da Pfizer, eu acho que não preciso repetir, mas eu vou ser sucinto. Isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais, de hoje ao infinito. Simples assim. O ano passado ainda, alguns falam, deveria ter contratado a Pfizer em 2020. Você leu, você critica, leu o contrato? Cláusula ali, que os advogados chamam de leoninas. Para mim é draconiana. Como, por exemplo, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Em fevereiro, a previsão era ter 46 milhões de doses até o fim de março. Mas, neste mês, a estimativa caiu para 38 milhões.
e, pouco depois, para 30 milhões. Ainda, ministro, ele reduziu pela 5ª vez a previsão de vacinas para março, 22 a 25 milhões de doses. Com o avanço das novas variantes do coronavírus pelo país, os sistemas de saúde entraram em colapso. Em meio à superlotação de UTIs, no dia em que o país perdeu 2.349 vidas, maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, Pazuello negou o colapso. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar. A reação dos governadores e de especialistas foi imediata, o que desgastou ainda mais a gestão de Pazuello. A queda veio após pressão do Centrão, mas com elogios do presidente até os últimos dias. E esse é, claro, o assunto, né, das manchetes dos jornais por todo o país, como a gente vai ver agora aqui no telão. A gente começa com o Globo. Em time que está perdendo, diz o Globo, o país tem o 4º ministro da Saúde na pandemia. Bolsonaro diz que médico Marcelo Queiroga não mudará rumo. E na saída, o ministro Pazuello, como diz aqui o Globo, anunciou 138 milhões de doses, o que vimos aí agora há pouco. E aí uma outra notícia internacional aqui embaixo, também relacionada à vacina, que o uso da vacina da AstraZeneca, né, foi suspenso em países da Europa. A Organização Mundial da Saúde discorda. A Alemanha, França, Espanha e Itália, entre outros países, suspenderam o uso da vacina Oxford AstraZeneca após casos de trombose e embolia. A empresa defende a segurança e a fórmula e a OMS e especialistas recomendam que a vacinação continue. Vamos adiante agora com o valor que chama atenção na sua principal manchete. Há uma ferrovia lá no sul da Bahia, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, chamada de FIOL, que serve para o transporte de minério de ferro. Ela está sendo licitada, uma licitação conduzida a toque de caixa pelo governo, segundo o valor. Mas muitos grupos ambientalistas criticam essa rodovia porque ela vai passar por uma série de áreas de proteção ecológica, né? É uma ferrovia, não é uma rodovia, ferrovia. Ela passa por uma série de áreas de proteção ecológica e também é tocada por um grupo do Cazaquistão, que é investigado por corrupção no Reino Unido e alvo do Departamento de Justiça americano. Uma questão muito polêmica. Uma outra manchete aqui que a gente chama atenção é Pacheco e Lira, né? Câmara e Senado, os presidentes da Câmara e Senado descartam CPI agora sobre a pandemia. Vamos adiante com o 0 Hora, que também destaca a mudança no Ministério da Saúde. Bolsonaro escolhe cardiologista como 4º ministro da Saúde. Folha de São Paulo também, manchete sobre a mudança no Ministério da Saúde. Marcelo Queiroga, médico, aceita convite e assume saúde. Primeira opção, como nós mostramos aqui no Hora 1, era também cardiologista Ludmila Rajar, que recusou. Pazuello sai investigado. Vamos adiante agora com o Estado de São Paulo, que destaca o assunto que a gente vai mostrar no próximo bloco, aqui nas fotos, né? Que é o Oscar, né? Os filmes que vão concorrer ao Oscar. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre isso. E a principal manchete do Estado de São Paulo é médico pró-isolamento social. Será 4º ministro da Saúde de Bolsonaro. Essas são as principais manchetes de hoje. A Jaqueline Brasil está chegando aqui. A gente está desde o começo do jornal, né, Jaqueline, alertando para a chuva, bastante chuva, que pode ocorrer, já está ocorrendo em alguns lugares do país. Principalmente no Nordeste, né? A gente mostrou Fortaleza. Hoje a chuva se espalha por grande parte do país. Claro que em algumas áreas o risco é de temporal. Para você que está no Norte, no Acre, no Amazonas, no Centro-Oeste, Mato Grosso e também em Goiás e na fronteira Oeste Gaúcha. Pode chover agora? Pode, mas principalmente à tarde. O que a gente mostra aqui, nos próximos 15 dias, teremos mais chuva, ou seja, exatamente a transição, a passagem do verão para o outono. Maior quantidade de chuva nos próximos dias no norte, ainda por causa da alta da Bolívia, que vai começar a se despedir. Ela que acelera a formação das nuvens de chuva e causou boa parte ali da cheia dos rios na região amazônica. Vamos lembrar, aqui no norte, ainda estamos no inverno amazônico, ou seja, quando chove bastante. Esse período vai até abril, maio, depois começa
o verão amazônico. O que significa? O que significa? Que vai diminuir a chuva, a temperatura vai aumentar. E aí, Cova, a partir do meio do ano, acabando o primeiro semestre, a gente vai começar a falar bastante sobre a situação das queimadas, porque vai ficar muito seco em parte do norte, do centro-oeste. Falaremos bastante sobre isso. Mas nos próximos 15 dias ainda há muita chuva em quase todo o norte, em parte do centro-oeste e no sul também, o que é uma boa notícia por causa da estiagem. E nesse caso é uma frente fria que vai passar amanhã. Um comentário rápido. Pode falar. Você sabe que isso vai acontecer, né? Que vai ter queimada. Claro que vai. Será que o pessoal já se preparou para evitar que isso aconteça? Boa pergunta. Vamos ver. Vamos ver, Porque pelo menos em relação ao clima, a gente sabe que o tempo vai ficar seco. Tá avisado. Agora os outros fatores, né? Mas é uma boa pergunta aí levantada. As áreas de instabilidade... A gente sabe a resposta, né? Com certeza. Todo ano acontece isso? Todo ano. Todo ano acontece isso. Sempre. Vamos lá. Sempre. As áreas de instabilidade estão espalhadas em parte do norte, do centro-oeste, vão ganhar mais força, mais corpo a partir da tarde. Aí vem aquela chuva forte. O risco de temporal para essas duas áreas que eu já tinha mencionado, fronteira oeste, gaúcha, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, parte do norte, Acre, Rondônia, Amazonas, também Pará. É aquela chuva forte, volumosa, com raios e ventania também. Isso não quer dizer que nas outras áreas não vai chover. Sim, por exemplo, aqui em São Paulo, é aquela chuva isolada que vem à tarde. No Rio diminui um pouco mais. Tem essa alta pressão aqui, gente, que está mandando umidade para a faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e também Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha em Florianópolis para ver como é que tá? Essa imagem é de Jurerê. Tá escuro ainda, mas a gente observa ali os barquinhos. Bela imagem, né? 23 Mesmo graus. à noite, sim? Sim, imagina amanhecer aí, né? Sensacional. Máxima de 30 graus. No Rio Grande do Sul, a chuva, ela aperta e, como eu já tinha falado, bem aqui na fronteira que realmente o tempo fica mais severo. Em quase todo o centro-oeste, no norte também a chuva, no nordeste, principalmente do Maranhão até o Ceará. Na faixa leste nordestina é aquela chuva mais isolada. E o tempo firme toda essa área, de Minas e Espírito Santo, subindo até o interior do Nordeste. Vamos dar uma olhadinha nessas câmeras do Nordeste? Primeiro vamos para Salvador. Fiquei sabendo que Salvador tá uma coisa linda. E tá mesmo. Bacana. O céu avermelhado, né, amarelado aí, 26 graus, máxima de 32 e não chove. No Recife tem a previsão de chuva, mas um belo amanhecer para quem está aí também no Recife. Para a gente finalizar, a gente mostra aqui para vocês as máximas. 35 em Cuiabá é a capital mais quente hoje. 33 em Macapá, 32 no Rio, também em Porto Alegre está quente, hein? 30 em Curitiba, 31 em Salvador, eu falei 32, mas só atualizando, 31 em Natal. Nosso próximo bloco já sabe, resumo do dia e conta um pouquinho mais sobre os próximos dias também. Tá certo. No Ceará, a Federação do Comércio pediu ao governador a volta gradual das atividades com 50% dos funcionários e horário reduzido. A medida seria para diminuir os impactos da crise financeira. A ideia é que a retomada seja feita de forma gradual, a exemplo do ano passado. Apenas o comércio formal, lojas do centro, de rua e shoppings, com metade dos funcionários e o cumprimento de todos os protocolos de segurança. Para a FEComércio, as vendas não causam o colapso do sistema de saúde se as medidas necessárias forem cumpridas. Lá dentro do nosso estudo, nós observamos que no processo de reabertura do ano passado, os números caíam, mesmo com o escalonamento cada vez mais ampliado do que foi do número de colaboradores e de horários também que foram contemplados. O último balanço divulgado foi o de janeiro, que registrou queda de 5% nas vendas. Um começo de ano ruim, a exemplo de 2020, quando, segundo a FEComércio, 1.890 lojas fecharam as portas por causa da pandemia. Se eu fecho uma empresa por 15 dias, comparando a 30 dias, que é o período de apuração fiscal, trabalhista, e muitas outras coisas que a gente tem de compromisso, como, por exemplo, aluguel, se eu fecho por 15 dias, eu tenho o meu faturamento pelo menos 50% a menos. Esse pedido para a volta do funcionamento gradual foi feito no pior momento, segundo especialistas, já que o sistema de saúde está perto do colapso de leitos. Enquanto a resposta para o pedido não vem, tem empresa que aposta em outras vertentes.
Essa passou a investir cada vez mais nas vendas online, que já são o dobro do ano passado. Nós trabalhamos conjuntos redes sociais, trabalhamos em conjunto WhatsApp e trabalhamos em conjunto nosso site. Isso é um caminho sem volta. Todo mundo vai ter que se adaptar a isso. Vai ter gente que vai estar com medo ainda por um tempo de sair. Então, quem não investir mesmo nisso está fora. E parte da região metropolitana de Belém está com restrição total de circulação. Quem sair de casa sem uma justificativa pode ser multado. Nas primeiras horas do lockdown, ruas ficaram desertas aqui no centro de Belém. O bloqueio total atinge mais de 2 milhões de pessoas que vivem na capital e em mais 4 cidades da região metropolitana. Só atividades essenciais têm permissão para funcionar durante 7 dias. As pessoas só podem sair de casa para ir ao supermercado, banco, farmácia e ao médico. A multa para quem não justificar a necessidade de sair de casa é de R$ 150. A medida é para tentar diminuir a pressão sobre os leitos de UTI públicos e privados. O Comitê Científico do Governo do Pará afirma que, sem lockdown, o sistema de saúde poderia entrar em colapso na próxima semana. No Pará, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais estaduais chegou a mais de 85%. Na rede municipal de Belém, a capacidade está ainda mais próxima do limite. O governo do estado informou que vai reativar o atendimento exclusivo para a Covid no hospital que foi referência no tratamento da doença em Belém no ano passado. Um pronto-socorro já começou a atender apenas pacientes com sintomas da Covid. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Hora 1. O Japão se prepara para o início do revezamento da tocha olímpica. E os filmes indicados ao Oscar, o mais importante prêmio do cinema mundial. Às 5h40 pelo horário de Brasília, hora de volta. Na primeira viagem internacional, integrantes da alta cúpula do governo americano chegaram ao Japão com a missão de estreitar as relações com os aliados da Ásia. A viagem do secretário de Estado e do secretário de Defesa dos Estados Unidos inclui também a Coreia do Sul. Quem acompanha toda essa movimentação diplomática é o correspondente Carlos Gil. Boa tarde, Gil. Oi, Cavalique, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, essa visita aos aliados asiáticos mostra que o governo Biden quer retomar a influência na região. Na agenda, claro, assuntos relacionados à China, como navegação nos mares do sul e leste chinês, mas também questões de segurança, como a crise em Mianmar e o programa nuclear da Coreia do Norte. O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin iniciaram os encontros com os ministros das Relações Exteriores e Defesa aqui do Japão. A visita ocorre alguns dias depois de o presidente Joe Biden ter participado de um encontro virtual com os líderes do Japão, Austrália e Índia, países que formam uma aliança quadrilateral e que reconhecem a importância da presença americana na região para frear as ambições expansionistas dos chineses. Amanhã, os dois secretários viajam para Seul, Coreia do Sul, mas antes eles devem se reunir com o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, que vai visitar a Casa Branca em abril. Suga será o primeiro líder estrangeiro a ter um encontro presencial com Joe Biden. Como parte da preparação dessa viagem, o primeiro-ministro japonês recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid. Ele foi o primeiro integrante do governo japonês a receber publicamente a vacina e deve receber a segunda dose daqui a 3 semanas, vacina da Pfizer. Cerca de 80 pessoas vão ser vacinadas antes da comitiva partir para os Estados Unidos no início do mês que vem. Bem-humorado Suga, que tem 72 anos, disse aos repórteres que, embora tenha parecido doloroso, a picada da vacina não doeu. Bom, para encerrar, a gente fala das Olimpíadas de Tóquio que estão chegando. O público não vai poder acompanhar o início do revezamento da tocha olímpica, que acontece na quinta-feira da semana que vem, na província de Fukushima, nordeste do país. A festa teria a presença de 3.000 convidados e uma grande comemoração na região, que foi uma das mais afetadas pelo terremoto, tsunami e acidente nuclear de 10 anos atrás. Simplificada, a cerimônia será transmitida ao vivo pela TV estatal e pela internet. Os organizadores pediram que as pessoas evitem aglomerações para acompanhar o revezamento pelas ruas do país e alertaram que, caso a quantidade de espectadores ao ar livre esteja muito alta, etapas poderão ser suspensas ou até canceladas por questões de segurança, claro. O revezamento da tocha tem previsão para durar 121 dias, cruzar todas as 47 províncias do Japão e terminar com o acendimento
da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos, que está marcada para o dia 23 de julho, Kovalik. Tá certo, né? Tomara que isso seja um sinal de que as coisas possam voltar ao normal, né? Que essa tocha olímpica ilumine a gente, ilumine o mundo, tomara, né? Vamos ver, vamos torcer. Obrigado, até mais. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou os indicados ao Oscar 2021. Por causa da pandemia, a cerimônia vai ser realizada em 2 lugares para evitar a aglomeração. Depois de um ano com as salas de cinema praticamente fechadas, o filme que mais recebeu indicações para o Oscar é sobre fazer cinema. Mank foi indicado em 10 categorias. O filme mergulha no conflito entre o roteirista Herman Mankiewicz e Orson Welles, que dirigiu e atuou em Cidadão Kane, apontado como um dos melhores filmes da história. Mank vai competir com outros 7 indicados na categoria de melhor filme. Meu Pai, um drama sobre demência. Judas e o Messias Negro, produzido inteiramente por profissionais negros sobre o Partido dos Panteras Negras. Minari, Em Busca da Felicidade, mostra a vida de uma família de imigrantes coreanos nos Estados Unidos. Nomadland, uma viagem com os nômades que surgiram depois da Grande Recessão de 2008 nos Estados Unidos. Bela Vingança explora uma vingança feminina nos tempos do movimento Me Too. O Som do Silêncio, um drama sobre a surdez. E o 7 de Chicago, baseado na história real de um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1968. Este ano, 9 das 20 indicações de atuação foram para negros e asiáticos. Chadwick Boseman está entre eles, com uma indicação póstuma de melhor ator pelo filme A Voz Suprema do Blues. As mulheres também fazem história, com 76 indicações, um recorde. Nos quase 100 anos do Oscar, apenas 5 mulheres tinham sido indicadas a melhor direção e nunca mais de uma mulher no mesmo ano, até agora. Emerald Fennell concorre ao prêmio por Bela Vingança e Chloe Zhao por Nomadland. Zhao se tornou a primeira mulher a receber 4 indicações da Academia num único ano. Agora vamos dar mais detalhes sobre a troca de comando no Ministério da Saúde. Está previsto o encontro agora de manhã entre o atual titular da pasta, Eduardo Pazuello, e o futuro ministro Marcelo Queiroga. A ideia é dar início à transição. É sobre isso que a gente vai falar com a Letícia de Oliveira, lá em Brasília. Bom dia, Letícia. Qual é a expectativa desse encontro? Bom dia, Kovalik. Bom dia para todo mundo. Olha, o próprio Marcelo Queiroga conversou ontem, já tarde da noite, com o jornalista Gabriel Tibaldo, da Globo News, e disse que a determinação do presidente é para que haja um amplo debate com a comunidade médica, para que se harmonizem as relações e para que haja um melhor resultado no enfrentamento à pandemia. Segundo o cardiologista, um dos pontos centrais é agilizar a vacinação. Marcelo Queiroga mencionou aí que a gente tem 2 grandes institutos com capacidade de produção de vacinas, o Butantan e a Fiocruz, e que o objetivo esse ano é vacinar o maior número de pessoas possível. A gente sabe que até o momento, cerca de 4% dos brasileiros receberam, dos brasileiros ali habilitados no grupo de prioridade, receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Ele também afirmou que outro pedido de Bolsonaro é para que se amplie o acesso às UTIs. O médico disse que é preciso melhorar a qualidade da assistência hospitalar e aumentar o número de leitos. A gente tem visto aí nas últimas semanas cenas de UTIs superlotadas, filas e mais filas de pacientes em várias regiões do país à espera de leitos. Esse é outro ponto. O Marcelo Queiroga afirmou ainda que Bolsonaro achou conveniente, foi a expressão que ele usou, a mudança no comando do Ministério, porque ele, Queiroga, é um técnico da área e que a mudança é para que as políticas que o presidente pretende implementar a partir de agora sejam colocadas em prática, também expressão dele, com maior concretude. Então ele terá esse encontro, Marcelo Queiroga, com o atual ministro Eduardo Pazuello, às 9h30 da manhã. Vamos acompanhar se tudo isso de fato se concretiza, né, Kovalik, é o que todos esperamos.
Todo mundo vai acompanhar, né? Já está adiantando a notícia importante do dia. O Brasil inteiro vai estar de olho, porque essa é a grande preocupação, né? Afinal, vamos ter uma nova estratégia para combater essa doença que está matando tanta gente? Vamos ver. Obrigado. Um bom dia. Até mais. Moradores de São José do Rio Preto, em São Paulo, vão enfrentar nos próximos dias as medidas mais duras adotadas pela Prefeitura desde o início da pandemia. A partir de amanhã, a cidade entra em lockdown. Tudo vai ser fechado, até serviços essenciais como supermercados. A partir de quarta-feira, São José do Rio Preto deve entrar em lockdown, inclusive com o fechamento de serviços essenciais, como supermercados e mercearias. Depois do anúncio, muitas pessoas correram para os estabelecimentos para fazer compras, o que acabou gerando filas enormes. A medida foi tomada durante uma reunião de emergência do Comitê de Enfrentamento à Covid de Rio Preto e representantes do Hospital de Base, que é referência regional no tratamento de Covid. O lockdown foi apontado pelos técnicos do comitê como a única forma de diminuir a circulação do vírus neste momento em que a região já enfrenta um colapso no sistema de saúde, com 98% de ocupação dos leitos de UTI. Jaqueline Brasil, o nosso resumo do dia. Vamos lá então. Hoje continua chovendo em grande parte do país, principalmente você que está no centro-norte. Quero dizer, você que está no norte, num pedaço do centro-oeste e até do nordeste também. Principalmente no Amazonas, parte do Pará, Mato Grosso, a alta da Bolívia, que é aquele sistema que acaba acelerando a formação das nuvens de chuva. Também há previsão de chuva para o Maranhão, Piauí e Ceará. Aliás, hoje mais cedo, né, Cova? A gente mostrou Fortaleza. Isso. Está chovendo e vai continuar chovendo por lá, continuando pelo centro-oeste também, Goiás e Mato Grosso. Atenção, você que está em Brasília, chuva volumosa com máxima de 30 graus, em Porto Velho mais ainda 40 milímetros com máxima de 32, Cuiabá, capital mais quente hoje do país, com 35 e 30 milímetros ao longo do dia, principalmente à tarde. Falamos um pouco do centro-norte, vamos para o centro-sul. A alta pressão que, ao mesmo tempo, por enquanto, não deixa nenhuma frente fria se aproximar, manda a umidade para a faixa leste do Rio, São Paulo, Paraná e também Santa Catarina. Chuva mais volumosa bem nessa área aqui, Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo. De uma forma geral, aqui na capital, a chuva não vai ser tão volumosa assim, mas é aquela chuva que cai de uma vez, num ponto sim, no outro não, e a gente sabe como é que pode funciona. Causar transtornos. Pode causar, ainda mais agora na reta final do verão. No sul começa a voltar a chover de novo. Boa condição, essa chuva caindo na quantidade certa e no local certo, né? Vitória hoje. Aí sim, o tempo fica firme, com máxima de 31, Aracaju também a mesma máxima prevista, assim como Salvador. Por isso que amanhecer em Salvador estava bonitão. De uma forma geral, chove em grande parte do país. Em apenas duas áreas o tempo fica firme, Cova. No leste do Rio Grande do Sul, pegando uma pontinha do Rio de Janeiro, norte do estado, Espírito Santo, Minas Gerais e subindo pelo interior da Bahia. Por enquanto, esses sistemas vão ficar ativos, mas a gente vai observar que ao longo dos dias a gente vai perder todos esses sistemas aqui. Teremos a chegada do outono, que é a transição do verão para o inverno, então o tempo vai ficar mais seco, a gente vai observar essa mudança, mas por enquanto a gente vai observar essa condição. Muita circulação de umidade e o calor, combinação clássica do verão. Falando em calor, olha só, em todas as capitais as máximas... ninguém abaixo de 30 não. Acima dos 30, até em Curitiba, 30 graus, a mesma máxima aqui de São Paulo, 32 em Porto Alegre, também no Rio de Janeiro, em Campo Grande, 31 em Goiânia, também em Vitória, Salvador, ali no Recife e também em Natal e lá em cima em Boa Vista. Agora, o que esperar para amanhã? Amanhã, como a alta pressão, essa mesma que está mandando umidade aqui para São Paulo, está se afastando, a baixa pressão que hoje vai formar o temporal no oeste gaúcho vai se mover, indo para o Atlântico e aí vai ganhar força e formar uma frente fria. Essa frente fria hoje, amanhã vai trazer chuva para o sul e na quinta-feira aqui para o sudeste. Então, essa frente fria, ela vai mudar um pouco aí
esses próximos dias. Tá. Rio Grande do Sul, que estava com tempo firme nos últimos dias, a partir de hoje já começa a ter mais chuva e aí vai terminar a semana desse jeito. Essa frente fria vai embora, mas já tenho a informação que na semana que vem uma outra frente fria vai passar pelo centro-sul do país de novo, tá? No centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda com muita chuva, no norte também, por enquanto no miolo, no interior do Nordeste, o tempo ficando aí bem firme. São esses os destaques, mas claro que antes de finalizar a gente tem uma bela imagem para vocês. Camburi, direto do litoral norte de São Paulo. Bonita essa imagem, né? O litoral norte de São Paulo é espetacular. Muito. Lindo espetacular. Mesmo. Lindo mesmo. Assim como o Recife, né? O Recife aí, não tem nem o que falar. Não tem como, né? Não tem o que falar. Tem o que falar. E Aracaju, então, gente? Esse Brasil é bonito. São belíssimos lugares. E temos um amanhecer acelerado, sabe de onde? Salvador. Olha lá. Não basta ter um amanhecer bonito, acelerado, para acelerar o seu dia, daquele jeito especial que a gente sempre faz acontecer aqui no Hora 1. Que maravilha. Jodar chegando. Sim. Temos agora no cardápio, amigo. Voltei, Kovalik, para falar para vocês da Libertadores da América. Hoje tem brasileiro em campo e a gente vai ver aqui no telão quais jogos são esses. Bora! Demorou, mas Santos apareceu. E Grêmio. Chegou aqui pra gente, ó. Deportivo jogos Lara. de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Na Venezuela, o Santos vai enfrentar o Deportivo Lara. Jogo às 7h15 da noite. Na ida, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1. Mais uma vez, o Marinho não vai entrar em campo, está se recuperando, Kovalik, né? Fisicamente ainda não está 100%, porque ele teve Covid-19. Machucado, o Caio Jorge também é desfalque no ataque santista. E o Grêmio terá pela frente aí o Ayacucho, do Peru, jogo 9h30 da noite, mas no Equador, por causa da restrição, à entrada de brasileiros em território peruano. Situação confortável aí dos gremistas, acho que dá para dizer. O que você acha? Tá fácil. Será? Porque na ida foi 6-1. Acho que tá bem confortável. E até por isso, né, o time estará cheio de garotos. Nem o Renato Gaúcho vai comandar o Grêmio lá. Pois é, a tarefa vai ser do auxiliar Alexandre Mendes. O atacante Ferreira, que deve ser titular, falou sobre a oportunidade para os meninos e também sobre a enorme vantagem que foi construída em Porto Alegre. Eu acho que para a gente ter conseguido essa vantagem, se a gente entrar desligado, achar que o jogo já está ganho, achar que a gente já está classificado, a gente pode cometer esse erro aí e acabar cedendo a derrota. Mas se a gente entrar concentrado e saber o que a gente tem que fazer, não vai ter nenhuma surpresa, não. Tem muitos garotos aí que vão jogar pela primeira vez, manter tranquilidade, a cabeça no lugar, continuar focado. É uma grande oportunidade para a gente estar mostrando o professor Alexandre, o professor Renato, que a gente está preparado, que a gente quer jogar. E manter, como eu disse, manter o que a gente está fazendo e continuar trabalhando, e a gente vai continuar evoluindo. Professor Renato, hein? Quem viu Renato Gaúcho, década de 90, no Rio de Janeiro, na beira da praia. Professor Renato. Os meninos não viram, então. Não viram, só conheceram essa outra versão aí. Olha, Kova, é um dia daqueles que você acha que não vai ter gol, mas quem acha isso está achando errado, viu? Porque nós vamos ter alguns aqui sim para mostrar para vocês. Primeiro, Campeonato Carioca, jogo isolado que a gente teve na segunda-feira, Boa Vista e Macaé. 2 gols nesse jogo. Bora. Primeiro, o Boa Vista abrindo o placar. Jean Vitor fez o primeiro, já foi lá no segundo tempo, né? Um chute de fora da área. Resultado que colocava o Boa Vista como líder do Carioca, Kova. Mas nos acréscimos de pênalti, o Wagner Carioca deixou tudo igual. O Boa Vista, então, é o 5º colocado e o Macaé está na lanterna. Deslocou o goleiro ali, né? Bem batido. Bem batido, bem batido. E para encerrar, vamos dar um pulinho na Europa. Claro, já que a gente não pode viajar, né? A gente viaja por aqui, pelo telão. Exato. A gente teve jogos nas principais ligas de lá. Na Inglaterra, o Liverpool vai tentando sair da crise na Premier League, que é o inglesão deles, né? Nessa segunda-feira, teve uma vitória magrinha, mas importante.
bateu o Wolverhampton, competição europeia. Aos 40 do segundo tempo, o goleiro Rui Patrício, que está aí estirado, do Wolverhampton, acabou levando uma joelhada na cabeça. Fica vendo, Cova. Ele trombou com o próprio zagueiro, Cody. Coruja por tudo que é lado. Ainda no primeiro tempo, o Huesca conseguiu marcar aí de pênalti com o Rafa Mir. Primeira vez que ele marca no time profissional. Cabeçada bonita, né? Tinho! Toda a qualidade do Messi! Mas teve um desvio, teve um pezinho ali. Cara, mas até a sorte ajuda, hein? Acabou. Gente, acabou. Hora 1 acabou por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Porém, você já sabe. Para você rever o que a gente mostrou aqui no Hora 1, passa lá no Globoplay, porque amanhã tem mais, hein, Jodar? Amanhã tem mais e um grande abraço a todos, vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar, essa é a mensagem importante, gente. Enquanto não tiver vacina, vamos nos cuidar. Tenha um bom dia.